Galerinha, e aqui a professora Edicléia novamente, né, para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Lembrem que na aula passada a gente falou da reprodução sexuada, ou seja, que precisa de dois gametas, o masculino e o feminino. Hoje nós vamos falar da reprodução assexuada. Mas antes, nós vamos novamente, né, vamos relembrar o que é reprodução. E o que é reprodução? Capacidade de construir descendência portadora de genes dos progenitores, ou seja, dos pais, assegurando a renovação contínua da espécie e a transmissão da informação genética da geração em geração. Então, essa renovação contínua da espécie é a variabilidade genética que a gente falou na aula passada, tá? Porque o pai e a mãe dão origem ao seu filho. Com o filho, ele é diferente do pai e da mãe, mas ele possui algumas características dos dois. Porém, não é exatamente igual. A transmissão de informação é a característica que é passada de pai para filhos, né? E que vai sendo perpetuada a cada espécie. Reprodução assexuada, né? É aquela sem intervenção de células sexuais e sem fecundação. Descendência a partir de um único progenitor. Os descendentes são geneticamente idênticos entre si e ao progenitor. Por que eles são geneticamente idênticos? Porque não tem como misturar cromossomos, não tem como misturar características se apenas um indivíduo está sendo formando outro, né? Já a reprodução, divisão do núcleo. Vejam bem, a divisão do núcleo, né? Que ela começa a dividir aqui o núcleo, percebam. E quando vem andando, vejam que a membrana plasmática que a envolve, ela começa a invaginar-se. O que é isso? Ela começa a se dividir após o núcleo se duplicar. Porque uma célula sem núcleo, ela não vai ter vida, não é isso? Toda célula tem núcleo, independente dele ser individualizado por membrana ou não. Seguindo, o que ela vai fazer? Vai se separar, formando duas células iguais, né? E vai formar o quê? Novamente a ameba. Só que aqui vai formar quantas amebas? Duas amebas iguaizinhas, ok? Reprodução assexuada e as estratégias, como eu tinha falado. Então, a bipartição. Quem é que faz bipartição? Nós temos o paramécio e nós temos a planária. Nós temos aqui também gemiparidade, tá? Que são as leveduras e as hidras. O que é isso que acontece? Nasce um broto. O brotinho nasce, fixa e nasce um novo indivíduo daquele broto. Bipartição ou cisparidade. Agora nós vamos falar mais especificamente de cada uma delas. Olha só, na bipartição, que é também chamada de cisparidade, tá? Nós temos a célula ou indivíduo que ele divide-se em dois semelhantes, com posterior crescimento até atingir o tamanho do progenitor. Aqui nós temos uma célula que vai se dividir em duas e o que foi dividido, que cresceu por último, ele também vai se tornar igual ao progenitor que lhe deu origem. Geralmente a bipartição ou a cisparidade, ela acontece em seres unicelulares. E o que são seres unicelulares? Aquele que possui uma única célula. Então, o exemplo dado é a ameba e o paramécio. Também pode ocorrer em seres pluricelulares, a planária. A planária é pluricelular por quê? Porque ela nós conseguimos visualizá-la a olho nu, tá? E já o paramécio e a ameba precisa do microscópio. Outro tipo de reprodução assexuada é a gemulação ou a gemiparidade, como nós tínhamos visto anteriormente, né? Que vai nascer esse brotinho aqui, ó.
Então, na superfície da célula, o indivíduo forma-se uma dilatação, que chama-se de goma ou gema, e vai dar origem a um novo organismo após o processo de crescimento e separação. Então, ela ocorre em seres unicelulares, que são as leveduras fazem parte do grupo dos fungos, e os seres pluricelulares, como a esponja e a hidra. A esponja e a hidra são seres marinhos, vivem no mar, ok? E nasce, né, o brotinho, esse brotinho cresce, quando ele se torna maduro, ele se separa do corpo do progenitor que deu origem e vira um novo indivíduo. Então, nós temos aqui um exemplo da estrela do mar, que é a fragmentação. É outro tipo de reprodução assexuada. Por que fragmentação? Porque uma estrela do mar, você pode fragmentá-la e ela vai se restaurar, digamos assim. Então, veja aqui, ó. Ficou apenas uma das 5 pontinhas da estrela. Foi separada do resto do corpo. E o que é que aconteceu, ó? Nasceu mais as outras para completar o corpo, tá? A multiplicação vegetativa é outra forma de reprodução assexuada que ocorre nas plantas, essa daqui, tá bom? Outro tipo de reprodução nos vegetais é a multiplicação vegetativa, que nós vamos ver mais adiante. Então, vamos lá. Fragmentação. A fragmentação. Desculpem. Fragmentação, novos indivíduos são formados a partir da regeneração de fragmentos de um indivíduo, o progenitor. No caso do nosso exemplo é a estrela do mar. Ocorre em animais pouco diferenciados, como a planária, a estrela do mar, as anêmonas e em algas, as espirogyra, tá? Então, o exemplo daqui da fragmentação, vamos supor que alguém pega essa estrela do mar e corta ela em vários pedacinhos. O pedacinho que fica vai nascer, crescer as outras partes que estão faltando e nesse caso aqui, ó, vai crescer a partezinha que foi tirada dela. A multiplicação vegetativa é certas estruturas vegetais pluricelulares que originam por diferenciação novas plantas. Os casos mais comuns ocorrem a partir de folhas, caules aéreos, estolhos, como o morangueiro, ou subterrâneo, como os fetos, tubérculos, como a batata, e os bulbos, como a cebola. Então, o que é que acontece? Na própria folha nascem outras folhinhas, que vai dar origem a nova plantinha. Reprodução assexuada, ainda continuamos com a esporulação, que é o quê? Os esporos. Quando a gente fala em esporulação, lembra esporo, tá? Então, vai dar muito nos fungos. Aqui é o bolor do pão. O que é o bolor do pão? Quando o pão mofa. Então, aqui microscopicamente a gente consegue visualizar aquele mofinho, que às vezes é meio esverdeado, meio marronzinho, meio cinza, né? Então, é um emaranhado de esporos. Vejam as hifas, que são essas, parecem casas de aranha. Então, o que é que vai acontecer? Esses esporos, o vento, algum animal leva para outro lugar e o que é que vai acontecer? Vai nascer um novo indivíduo igual ao progenitor. É outro tipo de reprodução assexuada. Partenogênese, tá? Que é o quê? É a formação de um novo indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. Ocorrem abelhas, pulgões e alguns peixes, anfíbios e répteis, né? Ela não vai precisar do gameta masculino para fecundar, entenderam? E a esporulação, que foi o que a gente viu ali no fungo, que é a formação de células reprodutoras especiais, que são os esporos, e que por germinação originam novos seres, como em fungos, que é o bolor do pão, algas, plantas, etc. Reprodução assexuada, que é o processo de reprodução assexuada, estão associados à divisão celular por mitose. E o que é mitose, professora? Mitose é um estudo microscópico da divisão celular,
nas células sexuais para formar novos indivíduos, tá? Então, a mitose tem a célula mãe, que vai dar origem a duas células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, uma vez que o único progenitor dá origem a um conjunto de indivíduos que eles são geneticamente iguais, é chamado de clone. Então, o clone é um grupo de células geneticamente idênticas e descendentes de uma só célula animal. Também se aplica a uma linhagem de indivíduos geneticamente idênticos. E o que é clonagem? Processo através do qual se obtém um clone. Naturalmente, a gente chama os gêmeos idênticos de clones, porque eles têm as mesmas características físicas, né? Tudo igualzinho. Mas o clone, que a gente vê em filme, que a gente vê em laboratório, que aconteceu com a ovelha Dolly, acontece dentro de laboratório, né? Por manipulação humana. A clonagem de animais por transferência de núcleos, foi o que aconteceu com a nossa Dolly, né? O núcleo de uma célula do animal que se pretende clonar é transferido para um óvulo de outro animal da mesma espécie ao qual se retirou o núcleo. Então, vamos supor aqui. Aqui nós temos uma ovelha, tá? Doadora, que vai pegar aqui o núcleo dela, vai passar para uma célula vai passar para uma outra célula que vai colocar o que? Vai ser fecundado em laboratório e vai ser colocado aonde? Nessa outra ovelha. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer todo o processo de divisão celular até formar o zigoto e dar origem ao novo ser. Então, nós temos a preparação, a fusão, a divisão e a implantação. Só que essa mamãe aqui, que vai ser a receptora do óvulo, ela vai ser uma barriga de aluguel, porque não vai ter nada cromossomicamente falando dela no bebezinho que vai nascer, tá? Então, o que vai nascer vai ser igual à célula deste indivíduo que foi retirado. Aqui nós vamos falar um pouquinho da reprodução sexuada, só para vocês relembrarem, ok? Que a reprodução sexuada, ela vai precisar de 2 gametas, né? Que é o masculino, como é que se chama essa célula masculina? Espermatozoide. E o feminino, que é o óvulo. Então, como eu havia dito, a célula mitótica vai se transformar. Ela é dupla, vai se dividir em uma única, vai ficar haploide, e depois, quando elas se juntam, vai formar o quê? Um novo indivíduo, que é chamado de zigoto, e vai ter a quantidade de cromossomos duplicado, que vai ser o dobro dela, 2N. Acontece, em alguns casos, mutações, e as mutações para a natureza, alguns animais, elas se tornam benéficas em termos de sobrevivência da espécie. Mas nós temos algumas mutações em animais e nos seres humanos que causam problemas, tá? Que acontece o quê? Um erro na divisão celular. Então, na divisão 1, que é essa daqui é a divisão 1, não há separação. Então, aqui, né, a mitose era para ocorrer o que? A divisão, aqui ficaria um par de cromossomo, aqui do outro lado outro, e aqui estaria o que? Né? Duplicado, formando células 2N. Mas o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu um erro, e essa parte daqui, ela não recebeu o cromossomo que deveria receber, ficando totalmente desse outro lado toda a informação genética. Já na divisão 2, não separação de cromátides irmãs. Então, não há separação das cromátides irmãs aqui, então ele ficou vazio. Era para ter o quê? Mais uma aqui e uma aqui. Ficou o quê? As duas nesse ponto. Então, esse lado aqui também houve uma mutação genética. E o que é o crossing over? É a permuta anormal de segmentos entre cromatídeos de cromossomos homólogos, que vai ser o quê? Aqui é um cromossomo
essa cromátide aqui, essa daqui, vai ser dividida diferentemente dos normais. Mais na frente a gente vê isso. Ó, a alteração brusca do DNA pode ser cromossômica quando afeta o número ou estrutura dos cromossomos, ou gênica quando modifica os genes. As mutações são raras e raramente são hereditárias. Então, quando diz hereditária, é porque está dizendo que ela não é transmitida para os seus descendentes. Os efeitos desde inconsequentes a fatais. Então, às vezes, um defeito cromossômico leva à morte do indivíduo e, às vezes, pode ser benéfico. As mutações são fonte primária de informação genética e, por vezes, a chave do sucesso evolutivo nos seres vivos. Quando fala que a chave do sucesso evolutivo, quer dizer que uma espécie evoluiu para sobreviver. O exemplozinho dessas borboletas aqui. Vamos imaginar que essa borboletinha branca aqui, ó, ela vivia na área de floresta, a casca das árvores, a cor é próxima a ela. Então, a que nascia pretinha, ela era mais vista pelos predadores dela, os pássaros. Então, de longe, o pássaro avistava ela na árvore, chegava lá e comia. E quem é que sobrevivia mais? As mais claras, que pareciam com a casca das árvores. Aí vamos continuar imaginando. Aí, nesse ambiente onde essas borboletas estavam, houve um processo de industrialização, né? Teve um desmatamento, mas ainda ficou uma grande quantidade de árvores. E com a poluição do carvão, dos carros, do cano de escape de carro, enfim, as árvores, os seus troncos ficaram escuros. Então, quando os troncos ficam escuros, o que foi que aconteceu? As borboletas escuras foram que se deram melhor, porque agora elas estariam sendo camufladas no ambiente. As mais clarinhas foram que sofreram o processo de caça, né? Elas foram mais visualizadas e logo, por conseguinte, foram sendo o alvo de alimentação dos pássaros. Então, a quantidade dessa daqui que era menor, ela começou o quê? A se tornar maior, porque foi ficando mais tempo vivas e foi passando essas características que eram hereditárias para os seus descendentes. Essa daqui é como elas morriam, elas não conseguiram passar o quê? Para os seus descendentes e ter descendentes. Então, provavelmente essa espécie ela vai deixar de existir, ficando essa daqui se o ambiente não mudar, ok? A variabilidade genética foi como eu falei para vocês na última aula, né? Então, ela vai estar relacionada à reprodução sexuada, que é os indivíduos formados por reprodução sexuada são únicos do ponto de vista genético, porque diferem entre si dos seus progenitores. Parecem, mas não são iguais, tá? Então, olha só aqui. Nós temos aqui um par de cromossomos, né? Que vai fazer o quê? Lembrem que aqui ele faz um cruzamento, ó, chama de crossing over aqui. É o crossing over porque há uma troca de material genético entre o cromossomo vermelho e o azul. Então, eles trocam esse material genético. É isso que vai dar o quê? A variabilidade, certo? Então, quando essa célula, que é 2N, se divide, formando novas células para formar novos indivíduos, ele vem o quê? Eles vêm todos com suas características misturadas. Então, vai formar o quê? Um outro ser diferente do que deu origem a ele. Então, a recombinação gênica decorre da mitose e da fecundação. E a variabilidade genética resulta da separação aleatória dos cromossomos homólogos, que são homólogos aqui estão juntos, tá? Pareados.
E a variabilidade genética, né, vai ter o que? O crossing over, como eu já havia dito, crossing over, durante a meiose e na fecundação, tá? Então, por isso que nós somos variáveis, nós temos variação genética. Então, aqui nós temos aqui a formação dos gametas. Formação do gameta. Aqui é o masculino. Vejam, cada um deles, dentro do núcleo do espermatozoide, tem a informação genética. E aqui nós temos o óvulo também com informação genética. A união aleatória de gametas na fecundação, que é aleatória, que não vai dizer espermatozoide 1, você está na frente, você vai fecundar o óvulo 1. Não é assim. Soltam milhões de espermatozoides e eles vão na correria lá. Quem ganha a corrida é o que venceu a partida e deu origem ao ser, que sou eu, que é você, né? Então, olha só, eles vêm o quê? Vem para fecundar o óvulo. Então, o que conseguir entrar, ele vai misturar essa informação genética com essa informação genética daqui, que vai formar o quê? O zigoto. E vai ser o quê? Um novo ser. As diversidades de estratégia, né? Em termos de reprodução, tá? Nós vimos isso também na aula passada. Nós temos o hermafrodito suficiente. Mas o que é isso, hermafrodita suficiente? O hermafrodita suficiente é o que acontece no exemplo aqui da solitária, que é a tênia. Ela é hermafrodita suficiente, porque ela não vai precisar de nenhum outro ser da mesma espécie dela, lógico, para dar origem aos seus descendentes. Ela tem os dois gametas, o masculino e o feminino, e ela mesmo se fecunda, ela se autofecunda, tá? Por isso que é suficiente. Agora, nós temos aqui o hermafroditismo insuficiente. Por que insuficiente? Lembra dos casos da minhoca? Pronto, a minhoquinha, ela tem os dois sexos. Tanto ela tem o espermatozoide como ela tem o óvulo. Só que essas duas células, elas não amadurecem ao mesmo tempo como na tênia. Elas amadurecem em épocas diferentes. Então, vamos supor, na época em que o espermatozoide dessa primeira aqui, o espermatozoide dessa primeira aqui está maduro, o óvulo dela não vai estar. Então, quem é que vai estar maduro? O óvulo dessa. É por isso que elas têm que se acoplarem para trocar o material genético para dar origem a novo ser. Aí a gente chama isso de fecundação cruzada, certo? Diversidades estratégicas, nós temos vários exemplos aqui de reprodução sexuada, né, que vocês já viram. E aqui nós vamos fazer uma tabelazinha para vocês sobre as vantagens e desvantagens das reproduções, tanto sexuada quanto assexuada. Então, vamos lá. Na reprodução assexuada, qual é a vantagem? Formação de clones, todos podem originar descendentes, rápida reprodução de descendentes com baixo dispêndio de energia, colonização de hábitats a partir de um só indivíduo. Quais são as desvantagens? A diversidade dos indivíduos é praticamente nula, porque se tem a mesma quantidade e a mesma célula, não há como ter a variabilidade genética. A difícil adaptação a alterações ambientais, então se acontecer alguma coisa no ambiente e um se der mal, todos se dão mal, porque todos têm o mesmo perfil genético. Não favorece a evolução da espécie, então ela realmente fica estática, não tem como evoluir. A reprodução sexuada, quais são as vantagens? Descendentes com grande variabilidade de características, maior capacidade de sobrevivência face às mudanças ambientais, né? Então, tem o mais forte e sempre vai sobreviver a algumas adversidades e favorece a evolução para novas formas. E quais são as desvantagens? É um processo lento e não tiramos pela gente, né? Os seres humanos precisam de 9 meses para o filhote
se desenvolver e sair, né, do organismo, um filhote pronto, digamos assim. Grande dispêndio de energia na formação de gametas e no processos que acumulam na fecundação, né? Fora isso, nós temos mais vantagens na reprodução sexuada do que na assexuada. Então, foi isso, gente. Alguma dúvida, vocês vão para o meu privado, tá? Estou aqui à disposição para vocês. Ó, até o momento a prof não tá aparecendo, só tá mostrando os slides e a voz porque o meu cabelo está horrível, tá? E aí eu não gosto de aparecer feinha para vocês não, viu? Um beijão, fica com Deus. Até a próxima aula. Então, quando essa célula que é 2N se divide, formando novas células para formar novos indivíduos, ele vem o quê? Eles vêm todos com suas características misturadas. Então, vai formar o quê? Um outro ser diferente do que deu origem a ele. Então, a recombinação gênica decorre da mitose e da fecundação. E a variabilidade genética resulta da separação aleatória dos cromossomos homólogos, que são homólogos aqui estão juntos, tá? Pareados. E a variabilidade genética, né, vai ter o que? O crossing over, como eu já havia dito, crossing over, durante a meiose e na fecundação. Tá? Então, por isso que nós somos variáveis, nós temos variação genética. Então, aqui nós temos aqui a formação dos gametas. Formação do gameta. Aqui é o masculino. Vejam, cada um deles, dentro do núcleo do espermatozoide tem a informação genética. E aqui nós temos o óvulo também com informação genética. A união aleatória de gametas na fecundação, que é aleatória, que não vai dizer espermatozoide 1, você está na frente, você vai fecundar o óvulo 1, não é assim. Soltam milhões de espermatozoides e eles vão na correria, lá quem ganha a corrida é o que venceu a partida e deu origem ao ser, que sou eu, que é você, né? Então, olha só, eles vêm o quê? Vem para fecundar o óvulo. Então, o que conseguir entrar, ele vai misturar essa informação genética com essa informação genética daqui, que vai formar o quê? O zigoto. E vai ser o quê? Um novo ser. As diversidades de estratégia, né? Em termos de reprodução, tá? Nós vimos isso também na aula passada. Nós temos o hermafrodito suficiente. Mas o que é isso, hermafrodita suficiente? O hermafrodita suficiente é o que acontece no exemplo aqui da solitária, que é a tênia. Ela é hermafrodita suficiente, porque ela não vai precisar de nenhum outro ser da mesma espécie dela, lógico, para dar origem aos seus descendentes. Ela tem os dois gametas, o masculino e o feminino, e ela mesmo se fecunda, ela se autofecunda, tá? Por isso que é suficiente. Agora, nós temos aqui o hermafroditismo insuficiente. Por que insuficiente? Lembra dos casos da minhoca? Pronto, a minhoquinha, ela tem os dois sexos. Tanto ela tem o espermatozoide como ela tem o óvulo. Só que essas duas células, elas não amadurecem ao mesmo tempo como na tênia. Elas amadurecem em épocas diferentes. Então, vamos supor, na época em que o espermatozoide dessa primeira aqui, o espermatozoide dessa primeira aqui está maduro, o óvulo dela não vai estar.
Então, quem é que vai estar maduro? O óvulo dessa. É por isso que elas têm que se acoplarem para trocar o material genético para dar origem ao novo ser. Aí a gente chama isso de fecundação cruzada, certo? Diversidades estratégicas, nós temos vários exemplos aqui de reprodução sexuada, né, que vocês já viram. E aqui nós vamos fazer uma tabelazinha para vocês sobre as vantagens e desvantagens das reproduções, tanto sexuada quanto assexuada. Então vamos lá. Na reprodução assexuada, qual é a vantagem? Formação de clones, todos podem originar descendentes, rápida reprodução de descendentes com baixo dispêndio de energia, colonização de hábitats a partir de um só indivíduo. Quais são as desvantagens? A diversidade dos indivíduos é praticamente nula, porque se tem a mesma quantidade e a mesma célula, não há como ter a variabilidade genética. A difícil adaptação a alterações ambientais, então se acontecer alguma coisa no ambiente e um se der mal, todos se dão mal, porque todos têm o mesmo perfil genético. Não favorece a evolução da espécie, então ela realmente fica estática, não tem como evoluir. A reprodução sexuada, quais são as vantagens? Descendentes com grande variabilidade de características, maior capacidade de sobrevivência face às mudanças ambientais, né? Então, tem o mais forte, sempre vai sobreviver a algumas adversidades e favorece a evolução para novas formas. E quais são as desvantagens? É um processo lento e não tiramos pela gente, né? Os seres humanos precisam de 9 meses para o filhote se desenvolver e sair, né, do organismo, um filhote pronto, digamos assim. Grande dispêndio de energia na formação de gametas e no processos que acumulam na fecundação, né? Fora isso, nós temos mais vantagens na reprodução sexuada do que na assexuada. Então, foi isso, gente. Alguma dúvida, vocês vão para o meu privado, tá? Estou aqui à disposição para vocês. Até o momento a prof não tá aparecendo, só tá mostrando os slides e a voz porque o meu cabelo está horrível, tá? E aí eu não gosto de aparecer feinha pra vocês não, viu? Um beijão, fica com Deus, até a próxima aula.